Shalom para você que vai nos assistir neste momento. Shalom, meus irmãos, shalom, meus amigos. Aqui quem vos fala é o irmão Ariel Ben Reuven. E hoje eu quero trazer uma palavra em cima do livro da Torá, que é o Levítico. Nós vamos ler uma passagem Levítico que eu acredito que todos conhecem bem, né? E vamos fazer uma pequena reflexão. Acredito que esse vídeo não vai ser longo, nós vamos fazer uma reflexão em cima da passagem dos filhos de Arão, né? Que são mortos pelo próprio Elohim, né? A quem chamamos de Deus, está bem? Vamos ler a passagem que está no livro de Levítico, no capítulo 10, no primeiro versículo. Levítico, capítulo 10, primeiro versículo. Se você não tem a Torá, você tem a Bíblia, abra lá nos 5 primeiros livros. Lá nos 5 primeiros livros você vai encontrar Levítico, né? Que faz parte do Pentateuco, tá bem? E aí você vai ler também junto comigo. Eu estou lendo no livro Torá, que só tem esses 5 livros na Torá. Mas nós vamos ler e vocês podem ler na Bíblia de vocês também. Está bem? Eu tenho minhas Bíblias, tenho a minha Torá, eu leio num, leio no outro, mas hoje, como é um Shabat, né? Shabat Shalom para vocês, como é um Shabat, a gente já está indo aí para o final dele, né? Já é quase 18 horas, e aí eu resolvi fazer uma reflexão. Eu estou com o desejo assim de todo Shabat, né? Eu fazer uma reflexão em cima de alguma passagem da lei, né, da Torá, tá bem? Então vamos ler o que vai dizendo aqui no livro de Levítico, né? Levítico também é chamado de Veikra, né, no hebraico. Então assim: e os filhos de Arão, Nadav e Abihu, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo neles. E puseram sobre eles incenso e ofereceram diante do Criador de Arruá um fogo estranho, o que não lhes ordenara. E saiu fogo de diante do Criador de Arruá e os queimou. E morreram diante do Criador de Arruá. E disse Moshe a Arão: isto é o que falou Yahuá, dizendo: por meus escolhidos, me santificarei, e ante a face de todo o povo serei glorificado. E calou-se Arão. A gente fica só nessa passagem. A gente pode tirar uma reflexão aí. Duas reflexões até podem ser tiradas daqui. Uma sobre o acontecimento com esses dois jovens, né? Arão e Nadav e Abihu, e outra sobre o fato de Arão ter se calado mediante as palavras do Criador ditas por meio de Moshe, de Moisés. Vamos então à primeira reflexão. Por que Yahuá ele matou Nadav e Abihu por eles terem levado fogo estranho? Porque eles não obedeceram Yahuá. Eles sabiam que não podiam fazer isso e mesmo assim fizeram, né? Eles foram lá e desobedeceram, levaram fogo estranho. Segundo o que diz aqui no comentário deste livro, né? Esse livro é a Torá da livraria Sefer, né? É a Torá da livraria Sefer. Segundo o que está escrito aqui, diz assim, ó: comenta, né, que o termo não é isso. Deixa eu ver aqui onde que tá aqui. E morreram diante do Criador, né? Neste capítulo está relatada a morte trágica de Nadav e Abihu, filhos de Arão. Segundo o versículo, o pecado deles foi haver oferecido um fogo estranho perante Elohim, pois apesar dele recomendar aos filhos de Arão por o fogo sobre o altar, Moisés e todo o povo esperavam que viesse o fogo do céu.
Então, o que dá a entender aqui, nesse comentário, é que eles puseram fogo estranho, eles acenderam fogo e puseram fogo lá, quando eles não eram para ter feito isso. Segundo este comentário aqui, né, eu acredito que seja uma das formas de entender o que pode ter acontecido, é que eles colocaram fogo sem que eles não eram para ter colocado fogo lá. Eles eram para ter esperado cair fogo do céu. O local onde haveria fogo, ele ia acender por si mesmo, porque Yahuwah ia acender aquele fogo, né? Então eles foram lá e colocaram fogo por conta própria, sem permissão, né? Eles foram lá e colocaram. Talvez porque estavam se achando sacerdotes, ou porque eles eram descendentes do sacerdote Arão, eles iriam ser sacerdotes também, né? Mas eles já podiam servir no tabernáculo, eles já podiam servir. Então, eles talvez tivessem pensado, vamos fazer isso porque adianta um pouco o expediente, né? Então eles foram lá, em vez de ficar esperando o fogo descer do céu e acender o local ali, né? Que eu acredito que fosse um candelabro, eles foram lá, eles mesmos colocaram fogo, ou seja, eles se apressaram e colocaram fogo que, na visão de Yahuwah, é um fogo estranho, porque não foi o fogo que ele colocou, ele mesmo colocou lá, mas foi um fogo que o homem colocou, um fogo estranho. E por isso, por ele não ter admitido este grave erro, ele então tirou fogo dali mesmo, né? Acredito que foi dali mesmo, e matou os dois jovens, né? Nadav e Avihu, né? Então, o que a gente pode tirar dessa história para nós hoje, né? Então, assim, o que nós estamos fazendo diante de Yahuwah, diante do nosso Elohim, a quem toda a cristandade chama de Deus, né? O que a gente pode extrair disso para nós? O que nós estamos oferecendo a Yahuwah? O que nós estamos oferecendo a Yahusha, o nosso Mashiach, né? O que nós estamos oferecendo? Nós estamos oferecendo o que ele quer que nós ofereçamos, ou nós estamos levando fogo estranho para ele, né, irmãos? A gente tem que pensar o que a gente está fazendo. A gente está fazendo o certo ou a gente está fazendo o que a gente acha que é certo? Eu estou obedecendo às escrituras, eu estou obedecendo às leis, às mitzvot, ou eu estou fazendo o que eu acho melhor fazer? Né? O que eu estou oferecendo? O que eu estou doando? O que eu estou oferecendo para Yahusha, o Mashiach, que morreu por mim naquele madeiro e morreu por todos nós? O que nós estamos oferecendo para ele, amados? Né? Será que nós também não estamos oferecendo fogo estranho? Quando a gente crê de um jeito que não é o certo e a gente está insistindo naquele erro, né? Quando o Yahuwah, ele abre os nossos olhos, quando ele abre os nossos ouvidos para que a gente veja e ouça a verdade, para que a gente possa começar a pôr em prática a verdade. E se a gente insistir no erro, na falha, a gente está levando um fogo estranho. Aí a gente começa a entregar para ele um fogo estranho. Porque enquanto nós estamos na ignorância. E Yahuwah não leva em consideração. O Pai, ele é tão amoroso, ele é tão zeloso que ele não leva em consideração. Então ele espera o momento certo para ele começar a abrir os nossos olhos. Durante 30 anos, vamos dizer assim, eu vou falar por mim, por experiência própria, durante 30 anos eu venho professando a minha fé do jeito que eu aprendi dentro das igrejas, né? Mas agora, nos finais dos tempos, vamos dizer assim, se não é final dos tempos, é final do tempo para mim, está chegando o final dos tempos para mim, que já estou aí com meus 61 anos, né? Já estou chegando a uma idade mais avançada. Ele tem aberto os meus olhos e os meus ouvidos para ver e ouvir a verdade. E aí, se eu estou me deparando com a verdade, vou insistir naquilo que eu sempre achei que fosse, que eu achava que fosse o certo, vou insistir naquilo, aí sim eu começo a cometer erro, aí eu começo a entregar fogo estranho de fato. Porque o que antes eu estava fazendo na minha simplicidade, na minha ignorância. Eu estava fazendo de bom coração, achando que era o certo. Vocês conseguem me entender o que eu quero dizer? O que a gente pode extrair dessa parte
de Nadav e Avihu, meus amados, a gente pode estar aí que a gente pode ter uma vida inteira ter entregue fogo estranho. Mas só que hoje, pela misericórdia, pela bondade infinita do nosso Criador, de Yahuwah, ele não nos manda fogo para queimar a gente, entende? E hoje, porque nós estamos salvos em nome de Yahusha, nós vivemos na graça de Yahusha, né? Então nossos pecados, eles são perdoados. Mas quando a gente está cometendo pecado sem saber que a gente está cometendo, o próprio Elohim, ele vai nos abrir o entendimento, vai nos mostrar que não é daquela forma ali que tem que ser. Não é dessa forma que você tem que me adorar, não é dessa forma que você tem que me servir. Eu quero que me sirva desse jeito, eu quero que você espere eu fazer as coisas para você fazer a sua parte. Não venha com fogo, não apresse as coisas, sabe? Não apresse as coisas e colocar o fogo ali sem que eu tenha mandado. Espera eu colocar o fogo no lugar, na hora certa, entende? Para que tudo vá bem para você, tudo vá bem para nós. Né? Então nós temos que tirar proveito da palavra, porque a palavra de Yahuwah, ela é maravilhosa, amados, desde a Torá até o Brit Hadashah, toda ela, toda a Bíblia, todas as escrituras é maravilhosa, e não há nada aqui de antigo, nada, é tudo muito atualíssimo para nós. E nós que somos os remanescentes, na verdade os remanescentes são as pessoas que estão aceitando Yahusha hoje. E muitos dos que estão aceitando Yahusha, né, eles são israelitas sem saber que são como eu sou e eu não sabia que eu era. Entende? Então, por eu saber que eu sou israelita, eu estou voltando à minha raiz. Eu estou buscando tudo da minha raiz, porque Yahuwah tem aberto os meus olhos para isso, meus amados. Então, eu tenho voltado e hoje eu sinto um amor muito grande pelas coisas que a gente sabe que são ligadas a Israel, né? A oliveira em que nós estamos enxertados. Então hoje eu tenho um prazer enorme de fazer as coisas conforme foram descritas para os nossos antepassados, que servem para nós hoje também. Não é porque eu aceitei, porque eu reconheci Yahusha como Mashiach, e portanto hoje eu sou um talmide dele, né? Um talmide de Yahusha. Não é porque eu seja um talmide, não é porque eu seja um cristão, né? Hoje eu até reformulo essa palavra cristão. Eu vou preferir agora passar a me chamar de Netzarim, né? Netzarim, né? Que são os verdadeiros seguidores de Yahusha, são os Netzarim. Por quê, meus amados? Porque os Netzarim, eles tanto observam as leis judaicas, as leis que Yahuwah colocou para o seu povo, como eles observam Yahusha como seu Mashiach, como seu Salvador. Então eles observam que Yahusha não aboliu nada, ele veio cumprir, né? Então nós temos aí o Brit Hadashah como uma aliança renovada, e não é uma nova aliança, é uma aliança renovada, a aliança que a gente já conhece e a aliança que a gente passa a conhecer, que é uma aliança renovada. Então o Netzarim é o verdadeiro crente em Yahusha, né? E muitos dos que são chamados cristãos são sinceros. Há muitos cristãos, acredito que vocês estão ouvindo esse vídeo, você seja sincero no seu coração, como eu também era, meus amados, da forma como eu pensava que as coisas eram. Então eu oferecia as coisas a Yahuwah muitas das vezes que não era para oferecer. Eu fazia muitas coisas que não era para fazer, e eu não fazia muitas coisas que eu deveria fazer. Mas aí, graças a ele, a Yahuwah, nosso eterno Abba, né, nosso eterno Pai, que ele abriu os meus olhos e ele tem aberto os olhos de muitos Netzarim, de muitos cristãos que se tornam Netzarim a partir do momento em que começam a observar todas as escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, observar toda ela e parar de colocar fogo estranho, de continuar fazendo coisas que não deveria fazer,
na hora que não deve fazer coisas que deve fazer, mas não na hora que acha do seu jeito de fazer, e de parar e começar a fazer aquilo que é certo fazer, que está na Escritura, que a gente já até falou no outro vídeo atrás. Se você quiser, dá uma olhadinha no meu último vídeo, para você ver quais são essas coisas, né, que a gente deve fazer. Então, um discípulo de Yahusha, que é Jesus, né, um discípulo de Yahusha, ou Yeshua, né, ele, para ser Netzarim, ele tem que observar tudo o que os judeus observam, mais as observâncias do Messias, do Mashiach. Tem que observar tudo. Aí, o que os judeus não messiânicos falam a respeito do Messias, a gente tem que não observar, porque eles ainda não abriram seus olhos para a verdade, porque ainda não foi revelado para eles a verdade. Eles continuam naquela ignorância de esperar que o Mashiach venha pela primeira vez, né? Quando nós sabemos que o Mashiach já veio e vai retornar novamente, né? E está muito perto dele retornar. Então, assim, meus amados, os verdadeiros seguidores de Yahusha, de Yeshua, de Jesus, os verdadeiros, os crentes verdadeiros, eles são Netzarim se eles observam os mandamentos, se eles observam toda a Torá, se eles observam os profetas no Taná, e se eles observam as palavras de Yeshua e dos seus Talmidim lá no Brit Hadashah, a aliança renovada. Entende? Então a gente tem que parar de ficar fazendo as coisas que a gente acha que é o certo. A gente tem que fazer as coisas que Deus diz que é certo, que Elohim diz que é certo, e não o que nós achamos. Entende? Então, temos que tomar cuidado para não não entregar a Yahuwah fogo estranho. Temos que ter muito cuidado, amados. Quantas vezes a gente vai ao templo, né, que hoje chama-se igreja ou congregação, quantas vezes a gente vai à congregação de uma forma impura? Quantas vezes já pode ter ocorrido isso comigo e com você? De uma forma impura, mas a gente vai assim mesmo. E chega lá, a gente entrega a nossa adoração, vamos dizer que seria este fogo estranho a Yahuwah, porque nós estamos impuros. Será que nós devemos, né, entregar fogo estranho para Yahuwah? Será que ele merece isso, meus amados? Porque o Pai, ele escolheu um povo para si. Esse povo foi o povo de Israel, né? Ele escolheu um povo para si. Deste povo, ele fez com que muitos outros se tornassem um com este povo. E aí surgiu o que chamamos de igreja. A igreja não é melhor, né, que Israel. Ela é um com Israel, porque ela foi enxertada em Israel. Se ela foi enxertada, ela passa a ser um com Israel. A diferença é que muitos de Israel não reconheceram Yeshua como Mashiach. E a igreja, ela reconhece Yeshua como Mashiach. Então há dois polos aí. Os judeus, né, que não são messiânicos, que eles continuam seguindo as suas tradições, eles acreditam na Torá, eles vivem a Torá, eles estão certos em viver e seguir e crer na Torá. É a palavra de Yahuwah, a Torá sempre vai existir, ela é verdadeira, ela é para nós também. Mas eles foram cortados como ramos naturais porque eles não creram no Mashiach que veio. Por se eles não creram no Mashiach, então eles foram cortados. Eles continuam vivendo aquela vida judaica deles sem o Mashiach. Então, por um lado, eles fazem a coisa correta, mas por outro lado, eles já não fazem porque eles não aceitam o Mashiach. Já o povo que foi enxertado, o povo que se uniu a Israel por meio do Mashiach, Yeshua, né? Vamos continuar falando de Yeshua, porque assim que toda a comunidade judaica entende, né? Então, o povo que aceitou o Mashiach e Yeshua, este povo foi enxertado em Israel,
e portanto se formou um só, este povo acredita no Mashiach, esse povo tem Mashiach como seu salvador, tem confiança nele, recebeu a partir da confiança verdadeira, né, aquela confiança verdadeira, e não uma confiança falsa só para dizer que é cristão, né, mas uma confiança verdadeira. Eu estou salvo pelo Mashiach, isso eu tenho certeza absoluta, né? Então, este povo que foi enxertado, este povo que foi enxertado em Israel, que passou a ser um com Israel, ele crê no Mashiach, mas ele não vive a Torá. Vocês entendem? Então há dois lados nessa história toda. Os judeus que fazem a coisa certa porque acreditam na Torá e seguem a Torá, mas não creem no Mashiach. E o povo que foi enxertado em Israel, que crê no Mashiach, não dá ouvidos à Torá, não aceita a Torá, não quer saber dos mandamentos, não, entende? Só quer saber da graça, sou salvo pela graça, isso é o que basta. Sabe, não é só o que basta, meus amados. Nós fomos salvos para servir. E não é servir só indo à rua para evangelizar, não. Entende? É servir colocando em prática o que está escrito. É servir crendo em toda a Escritura e obedecendo o que está na Escritura. Obedecendo o que a Rua deixou aqui por escrito, está escrito. Não é palavra minha, não é palavra de nenhum rabino, nem de nenhum pastor, de ninguém, sabe? Está escrito, meus amados. Então nós temos que obedecer e parar de ficar levando fogo estranho. Ou seja, como está aqui no comentário, né? É um comentário, tá? Mas vamos dizer que seja isso mesmo, né? Então, como está aqui no comentário, você achar que você deve fazer uma coisa que você não tem que fazer. E você achar que você não tem que fazer uma coisa que você tem que fazer. Ai, irmãos, é muito complexo, mas não é difícil da gente entender. É complexo, mas não é difícil. Dá para a gente entender, sabe? Peçam a Yahuwah para que ele, no seu espírito, ele possa abrir bem o seu entendimento para que você enxergue estas coisas. Então, nós somos considerados Natzarim ou Netzarim se a gente observa toda a Bíblia, toda a Escritura, se a gente observa a Torá. E não fica só ligado no Brit Hadashah, só ligado no que chamam de Novo Testamento, né? É importante você saber que você, pela graça, você está salvo. Não é mérito seu, não é mérito meu. Claro que não. É mérito de Yeshua. Mas a gente não pode viver uma vida longe das Escrituras, né? Da Torá, das Escrituras chamadas Antigo Testamento, só por a gente achar que a gente está na graça. E a graça aboliu toda a lei, que não sei o que, que não sei o que. E não é assim, entendeu? A graça não aboliu nada. Yeshua não veio abolir, ele veio cumprir, está escrito isso, ele mesmo disse isso, eu veio cumprir. Entendeu? Então, no chamado Novo Testamento, o Brit Hadashah, ele é uma aliança renovada. A aliança já existe. E aí Yeshua veio renovar essa aliança, ele renovou apenas. Vocês entendem? Eu já falei isso em outro vídeo com outras palavras. Ele renovou, não veio revogar nada. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente oferece a Yahuwah e como a gente oferece e de que maneira a gente oferece, né? Se a gente oferece certo, se a gente oferece alguma coisa na hora errada, se a gente oferece alguma coisa de forma inapropriada. Num outro comentário também aqui, nessa Torá da Sefer, né? Também vai falando, eu não vou ler, até porque me incomoda, as letras são miudinhas, mesmo com óculos me incomoda. Mas vai dizendo ali, eu já li, que Nadav e Avihu, eles vieram a morrer pelo Criador, porque eles beberam vinho antes de entrarem lá e fazerem o seu serviço. Eles beberam vinho que Yahuwah tinha proibido para os sacerdotes. Antes de vocês entrarem para o serviço, não bebam vinho. Não bebam. Não quero que beba vinho.
Eles podiam beber, eles não estavam proibidos, mas quando fossem para o serviço, eles não podiam beber, bebida forte. E no comentário diz que eles beberam vinho antes. Tanto uma coisa quanto outra é fazer algo errado que a Ruá não deixou claro que não era para fazer. Ou foi a pressa de querer adiantar as coisas e acendeu lá o local com fogo estranho, ou porque entraram de forma inapropriada, né? E aí muitas das vezes a gente está assim. Muitas das vezes a gente se apresenta diante do rei, né? Do Meller, o El Shaddai, né? O rei todo-poderoso, Yahuwah Eloheinu, nosso Deus, né? A gente se apresenta de forma impura, de forma errada. E como é que a gente deve apresentar, meus amados, né? Se nós somos lavados e remidos pelo sangue de Yeshua, eu pequei, o que eu tenho que ter em consciência que eu tenho que fazer, meus amados? Antes de eu ir me apresentar ao grande rei, né? O grande Meller, o nosso Elohim, eterno Elohim de Israel. Como é que eu tenho que me apresentar? Eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que me humilhar e pedir perdão, rogar perdão a Ele pelo que eu fiz. Reconhecer que eu fiz e pedir perdão. Para que eu me apresente a Ele, diante dEle, né? Com o meu pecado perdoado, meus amados. Mas se eu peco e não estou nem aí, sabe? Vou diante dele do jeito que eu estou me oferecendo de forma errada. Eu estou oferecendo um fogo estranho para ele. Ainda que eu vá fazer algo que a gente sabe que é certo, que tem que se fazer, mas eu vou em pecado, sem ter pedido perdão, sem ter me humilhado e pedir perdão, eu estou indo oferecendo um fogo estranho. Ou eu estou indo me oferecer, né, com algo que eu não deveria ter ido, de forma como eu não deveria ter ido. Como se eu tivesse, nesse caso aqui, bebido um vinho antes de entrar no templo, ou no lugar sagrado, né? Eu não deveria, mas eu fui assim mesmo. Porque muitas das vezes o ser humano ele acha que por ser o nosso Elohim um ser espiritual, meus amados, porque Elohim ele é espírito, ele não é matéria, ele não é palpável, né? Por isso ele saiu da sua glória, se fez carne e habitou entre nós, para que fosse palpável, para que ele pessoalmente falasse com o homem, para que ele pessoalmente ensinasse o homem, né? E ele foi para os seus não o reconheceram, enfim, toda essa história vocês já sabem, né? Então, ainda que Elohim, por Elohim não ser visível, não ser palpável, por ele ser espírito, né? As pessoas acham que podem fazer as coisas que não vai acontecer nada, porque ele é espírito, a gente não está vendo, se a gente não está vendo, né, o coração não sente, não tem um ditado que diz assim, se eu não vejo, o coração não sente, entendeu? Agora, se eu vejo, aí eu fico com o coração doído, mas se eu não vejo, né? Então as pessoas de repente pensam assim, eu já pensei, eu acho que lá no fundo, meus irmãos, eu não pensei de sã consciência, mas lá no fundo, muitas das vezes, isso passou pela minha cabeça de alguma forma, né? Eu vou para a igreja mesmo do jeito que eu tô, porque nada para acontecer não, né? Nada para acontecer. Por quê? Porque eu não vejo o Pai. Porque eu sei que eu vou chegar lá na igreja, ou no templo, ou no monte, ou onde quer que eu vá procurar ele, ou até mesmo dentro do meu quarto, eu sei que eu vou chegar diante dele, né? E não vou ver ele. Então eu não vou sentir temor porque eu não estou vendo ele. Por isso, muitas das vezes, o ser humano, ele quis fazer imagens, ele quis colocar alguma figura, ele quis colocar alguma coisa diante de si para ele ver, para ele ter temor, porque ele está vendo ali aquela imagem. Olha, estou te vendo, me perdoa. Mas, irmãos, o nosso Criador, ele procura, né, a filhos e filhas, né, a servos e servas, que o busquem em espírito e em verdade. Em espírito, porque ele é espírito, e em verdade, dentro da verdade, e não dentro de uma imaginação nossa. E muitas das vezes, imaginação pecaminosa.
Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Então, essa passagem dos filhos de Arão, ela nos dá uma lição, né? De como nós estamos nos apresentando diante de Yahuwah, diante de Yahusha. Como é que nós estamos nos apresentando? Sabemos que nós somos morada do Ruach HaKodesh, Espírito Santo. Como é que nós estamos para que ele habite em nós? Se nós estamos com a morada impura, o Ruach HaKodesh, ele não vai conseguir habitar em nós, irmãos. Ele não vai ter essa... ele não vai encontrar uma casa limpa, não vai habitar ali. Ele é santo, ele é Kadosh. Então, como é que está, né? Como é que estamos? Eu, quando estou falando aqui, estou gravando esse vídeo, isso é para mim também. Isso serve para mim também. Depois eu mesmo vou me assistir. Eu faço isso antes de jogar no YouTube e depois, quando eu faço no YouTube, para ver como é que ficou dentro do YouTube. Eu mesmo me assisto e muitas vezes eu me surpreendo com coisas que eu estou falando, que aí é que eu vou me tocar até no que eu falei. Vocês entendem? Serve para mim também, meus amados. Eu tenho que buscar santidade, principalmente para eu estar diante dele. E eu tenho que buscar santidade para que o Espírito dele habite em mim, para que o Espírito dele fale a mim, que eu possa ouvi-lo. Muitas das vezes eu ouço pessoas dizer, Deus não fala comigo, eu não tenho experiência, não tenho nada. Mas será que ela já fez um autoexame para ver como é que ela está diante de Yahuwah? Será que ela já fez um autoexame para ver se ela está dando permissão para que o Ruach HaKodesh ele possa estar habitando nela de uma forma pura, plena, para que ela realmente ouça, para que ela realmente tenha experiências com o Todo-Poderoso? Às vezes não. Às vezes essa pessoa não está tendo uma vida de santidade. E ela quer ter experiências, mas ela nunca vai ter. Porque Yahuwah é santo, meus amados. Ele é santo, ele é Kadosh, ele é puro. E nunca ele vai habitar num lugar impuro. Entende? Quantas vezes acredito que o Espírito Santo se afastou de mim por eu ter me tornado impuro, por ter praticado alguma coisa ilícita e me tornado impuro. Só depois de eu reconhecer, de eu pedir o meu perdão, é que aí a gente é limpo novamente e o Espírito volta. Segundo a benevolência, a graça, o zelo, o amor de Yahuwah por nós. Tanto assim que Yahusha veio a este mundo e morreu daquela forma terrível por nós. Entendem? Então nós podemos tirar uma lição muito grande nessa parte dos filhos de Arão. E também podemos tirar, para a gente finalizar, uma outra lição para nós, é a passagem de Arão, né, que ficou quieto quando Moshe falou para ele, em outras palavras, Moshe falou para ele não fazer nada, ficar quieto, não fazer nada, porque ele estava com o óleo da unção, ele não podia nem sequer tocar nos filhos que estavam mortos, eram 2 mortos, já não eram mais os filhos, eram 2 cadáveres que estavam ali, ele não podia tocar, ele estava com o óleo da unção, ele não podia, porque senão ele podia morrer também. E Arão foi o que, meus amados? Obediente. Imagina um pai vendo os 2 filhos mortos na sua frente e ter que ficar quieto, não falar nada, não expressar sentimentos. Ele não podia sequer expressar sentimentos de dor, ele não pôde chorar, ele não pôde se lamentar pelos filhos, ele não pôde fazer nada disso. Então, qual é a lição que a gente tira dessa parte também? Né? É o temor a Yahuwah, é o temor ao nosso Elohim, é o temor, o respeito, a obediência, meus amados. Arão, ele teve temor a Yahuwah, ele teve respeito por Yahuwah, pelas coisas sagradas de Yahuwah, e ele foi obediente quando ele ouviu Moshe falar para ele que Elohim tinha dito para ele. E ele foi obediente, ele ficou quieto e não falou nada, meus amados. Então, é uma passagem só, mas que tem 2 itens que a gente pode tirar como um grande exemplo para nós.
o de como a gente está se oferecendo a Yahuwah, o que a gente está oferecendo, como a gente está oferecendo, o que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo. Dá para tirar várias coisas só nessa passagem dos filhos de Arão. E também essa parte de Arão ter ficado calado. Tirar essa experiência da obediência, do temor, do respeito. Não é incrível? Né? Então a Torá, ela é maravilhosa, amados. A Torá, ela é maravilhosa. As leis são maravilhosas, as leis do Criador. Não é lei humana. Quando a gente lê aí as leis do homem, muitas delas a gente sente que são leis falhas. Não deveriam existir, só acabam prejudicando as pessoas. Há leis que até prejudicam as pessoas. São falhas mesmo. Mas porque foram leis escritas por homem, que é uma pessoa que é falho. O homem é falho, nós somos falhos. Mas a lei que está escrita aqui, meus amados, a lei que aqui está escrita, essa lei foi escrita... É emocionante, a gente se emociona. Essa lei foi escrita pelo Todo-Poderoso. Foi escrita, meus amados, por aquele que é, que foi e sempre será. O Elohim de Israel, o nosso Elohim, o Criador dos céus, da terra, dos mares, de tudo que neles há. Foi escrito por ele, por uma pessoa, nada mais, nada menos que o mais poderoso, que tem todas as coisas nas suas mãos. Imaginem, a terra está nas mãos dele, a terra que para nós é gigantesca, enorme, né? Está nas mãos de Elohim, de Yahuwah, Yahuwah Eloheinu, está nas mãos dele, meus amados. Então esta lei aqui foi escrita por ele, não foi escrita por homens, entende? Moshe escreveu, mas inspirado pelo Elohim. Não foi Elohim que desceu e saiu escrevendo, né? Com caneta e tinta, ou como era na época, em tabuinhas. Não, Moshe escreveu, deixou escrito tudo o que aconteceu desde a criação até o finalzinho aqui, no último livro do Pentateuco, ou o último livro da Torá, que é o livro... Qual é o livro? O último livro, Deuteronômio. Então, o livro Deuteronômio, do Gênesis ao Deuteronômio, é um livro falando das leis. E quem escreveu as leis? Quem foi que escreveu? Quem escreveu as leis? Elohim, meus amados. Yahuwah Eloheinu. Ele escreveu. Então aqui, ó, se a gente abrir Gênesis, né? Se a gente abrir Gênesis, lá no primeiro capítulo, eu não vou ler não, né, amados? Porque a gente não veio falar sobre essa passagem. Mas se a gente abrir lá no primeiro capítulo, aqui, né? Está escrito, no princípio criou Deus. E aqui está escrito, né? Em hebraico, tá? Bereshit bara Elohim. Criou Deus. No princípio criou Deus. Criou todas as coisas, porque Ele é poderoso. Ele é Shaddai. Ele pode tudo. Nada escapa das mãos dele. Ele é o Elohim dos impossíveis. Então foi ele que escreveu este livro. Foi ele que escreveu estas leis, que devem estar impressas no nosso coração, meus amados. Essas leis devem estar impressas. Se você quer ser um israelita Netzarim ou Netzarim, comece a observar todas as leis. Comece a observar a Torá, o Tanar, onde estão os profetas, e o Brit Hadashah, que você já observa. Mas comece a observar o Brit Hadashah, né? Junto com os outros dois livros, que são os livros da primeira aliança. Não observe só o Brit Hadashah, observe tudo. E aí você vai encontrar no Brit Hadashah passagens, né, em que elas se encaixam perfeitamente bem com os livros
da primeira aliança, que é a Torá e o Taná, entende? Então comece a observar tudo, aí você vai ser um Netzarim, um verdadeiro cristão. Esse nome cristão é um nome greco-romano, né? Então eu prefiro, como eu me descobri israelita, né? Eu quero agora não só eu já tenho um nome completo, né? Graças a Yahuwah, eu já tenho um nome completo. O nome esse que eu falei é Ariel Ben Reuven, né? É um nome completo, nome hebraico, nome israelita. Eu me descobri israelita, eu quero ser, eu sou um Netzarim e não cristão. Porque o cristão ele só observa o Brit Hadashah. O Netzarim ele observa tudo. Então, o que você prefere? Você ser só um cristão e obedecer em parte, mesmo que você seja um cristão sincero, porque há muitos irmãos que são sinceros, eu tenho certeza disso. Não estou dizendo que você não seja, você acredito que você é sincero, você é sincera, fiel a Yeshua, né? Como seu Salvador, como seu Adon, né, Senhor. Eu sei, eu acredito que haja muita sinceridade, mas se você não observa as leis, se você não observa a primeira aliança, você é apenas um cristão. Mas se você observar, você passa a ser um netzarim. Ou seja, é um discípulo de Yeshua que observa toda a palavra, toda a escritura. E toda a escritura, meus amados, toda a escritura, ela é muito bem-vinda, ela é inspirada, né? O apóstolo Paulo disse que toda a escritura ela é inspirada e ela é importante para todos nós. Não é só os últimos livros da Bíblia, né? Os 27 últimos livros que é o Brit Hadashah, que é importante. Todos os 66 livros, meus amados, todos os 66, do Torá ao Brit Hadashah, de Gênesis, Apocalipse, todos eles são importantes para nós observarmos. Está bem? Então fica aqui hoje essa reflexão. Pense bem como você está diante de Yahuwah, o que você está oferecendo diante de Yahuwah e o que você não está oferecendo diante de Yahuwah. Se você está tendo temor diante de Yahuwah, se você está sendo obediente a Yahuwah, a sua palavra, às suas leis, enfim, se você está sendo obediente, né? Então pense direitinho em tudo isto, tá? Dessas duas passagens, nessa passagem única, mas tem essas duas partes que começou pelos filhos de Arão e ali vai até Arão, nos tira como exemplo. Pense direitinho, está bem? Então, Shabbat Shalom para você, Shavua Tov, fiquem com o grande Elohim, Yahuwah Eloheinu. Amém.